A paz do Senhor aos irmãos que nos assistem pela internet, pelo YouTube, Facebook. Deus abençoe os irmãos aí nos seus lares. E os irmãos aqui da congregação, convido os irmãos para orarmos nesse momento e darmos início a esse culto. A nossa irmã Ângela estará aqui orando com os irmãos. E os irmãos aí de casa também, vamos orar agora ao Senhor, pedir a sua graça, a sua presença. Que Deus nos abençoe, que esse culto seja uma bênção para todos nós, né? Que o Senhor fale conosco, o Senhor, enfim, há muitas necessidades no nosso meio e o Senhor pode ter misericórdia de nós, se tão somente clamarmos a Ele. E vamos nos unir nesse propósito, né? Da oração, da súplica, para que o Senhor nos dê graça e o Senhor venha nos socorrer nesses momentos difíceis. Amém? Nossa irmã Ângela. E depois, logo em seguida, o pastor Jair estará louvando o Senhor com 2 hinos, o 306 e o 304 da harpa. Saúde a igreja com a paz do Senhor, meus irmãos, ouvintes com a paz do Senhor também. Vamos orar, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, te agradecemos a Ti por estarmos aqui na Tua casa, Senhor, para louvar e bendizer o Teu nome. Senhor, venha nos abençoar nesta noite, Jesus. Abençoa cada um, Senhor, da Tua igreja, o Teu povo, Senhor. Abençoa os irmãos que vão louvar o Teu nome. Que o Senhor dê graça, sabedoria dos céus. Senhor, derrama da Tua unção sobre cada um dos irmãos. Abençoa o irmão que vai trazer a palavra, Senhor. Estenda as Tuas mãos de poder, dá uma palavra, fala ao nosso coração. Estenda as Tuas mãos, Jesus. Te agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, os irmãos que estão nos seus lares, que o Senhor também esteja abençoando a cada um e que a paz gloriosa que reina em nosso coração, reine também no coração de todos aqueles que estão cooperando conosco nessa noite através da internet, estão cultuando a Deus conosco. Não fique tão somente assistindo, mas cultue a Deus, cante, pegue a sua harpa, a sua Bíblia e esteja louvando a Deus conosco, depois ouvindo a palavra de Deus, que com certeza vai falar com cada um de nós. Hino de número 306 da nossa harpa cristã. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim. Mais precioso do que o ouro é esse amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel, luz que guia pela senda da paz e alumia os que em trevas estão. Lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé
há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva, dom de mana, leite e mel. É um farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo à eternal mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva, dom de mana, leite e mel. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra que nós vamos ouvir nessa noite, como sempre ouvimos, a palavra de Deus, que é mais doce do que o mel. Em continuação, hino de número 304. A face adorada de Jesus. Desprezando toda dor, eu vou a cantar do Calvário ao pecador, sempre apontar. Flechas traspassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, no servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Entre as ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar.
Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a creia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ouvir a leitura introdutória com o nosso irmão diácono Pedro e logo em seguida a nossa irmã Gleice louvando ao Senhor com o primeiro hino. Amém? Vamos ouvir o nosso irmão Pedro. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor que estão presentes. Também nossos irmãos que estão em casa, eu saúdo com a paz do Senhor. Vamos ler a leitura, a palavra de Deus. Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a missão dos 12. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse: nada levei convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, e em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo cura por toda parte. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque dizia alguns que João ressuscitaria dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: a João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo continue falando conosco através de sua poderosa palavra. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aos irmãos também que estão nos seus lares. Às vezes em angústia penso assim: Deus não está me vendo, chegou o meu fim. Está tudo perdido, meu sonho acabou. Uma tempestade sobre mim desabou. Caminhos de espinhos ferem os meus pés, coração sangrando em meio ao revés. Meus melhores amigos me abandonaram, estou sucumbindo, forças me faltaram, e em meio às lágrimas eu clamo assim: meu
Meu Deus, me socorre, sara minha dor. Não me abandone, não me deixe só. Sem ti sou ninguém, sou fraco, sou pó. Só tu és o meu tudo, minha força maior. Consola minha alma e o meu coração. Sustenta-me, ó Deus, com as tuas mãos. O mar é bravio e quer me tragar, mas sei que tu podes o mar acalmar. Às vezes me sinto tão triste, tão só, no vale escuro, gemendo de dor. Quem ouve meu grito, quem me dar a mão? Não vejo ninguém, sinto a solidão. Porém neste vale de angústia e dor, meu Cristo me diz: não te deixo só. Só eu te provando e te preparando, tal como oleiro estou eu te quebrando, pois em tua vida tem um grande plano. Meu Deus, me socorre, sara minha dor. Não me abandones, não me deixes só. Sem ti sou ninguém, sou fraco, sou pó. Só tu és o meu tudo, a minha força maior. Consola minha alma e o meu coração. Sustenta-me, ó Deus, com as tuas mãos. O mar é bravio e quer me tragar, mas sei que tu podes o mar acalmar. É nesta hora de angústia e dor que Jesus me prova o seu grande amor. Sinto suas mãos a me proteger e a dizer: meu filho, luto por você. Quando eu pensei, Deus me abandonou, me pôs em seus braços e me carregou. Nas horas amargas consolo me deu, estendeu suas mãos e me protegeu. Sarou minhas feridas, meu pranto enxugou e me disse assim: levante a cabeça, prossiga em frente. Em tuas batalhas eu estou presente. Eu luto por ti, te dando vitória, fazendo-te mais de que vencedor. Sou eu, teu amigo, o teu conselheiro. Fica nos meus planos, guarda os meus conselhos, pois não há ninguém que impeça a tua vitória. Se eu sou teu Senhor, pois não há ninguém que impeça a tua vitória. Se eu sou teu Senhor, sou o teu Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando os discípulos no caminho de Emaús estavam caminhando com Jesus, que havia morrido, ressuscitara e estava caminhando com eles, diz que o coração deles fervia, não é? Pela presença do Senhor. E quando o Senhor foi tocado por aquela mulher em meio à multidão, o Senhor também sentiu e diz: dele saiu virtude. Então perceba, irmãos, que o crente fiel, quando a presença do Senhor está ali, ele sente, o coração dele ferve. E quando nós tocamos no Senhor pela fé também, ele sente, porque dele sai virtude. É mútuo, irmãos. Você toca no Senhor pela fé e o Senhor também toca em ti e o nosso coração também ferve. Que relação maravilhosa temos com o Senhor.
Ele fala conosco e nós falamos com Ele. É algo glorioso, irmãos, essa presença do Senhor em nossa vida. E eu creio que Ele está aqui. Nossos corações, pois, já ferveu diante dEle. Se não ferveu, vai ferver ainda, né? Os discípulos caminhavam e sentiram a glória do Senhor. Bendito seja o teu nome. Nossa irmã Cristiane estará louvando o nome do Senhor. E logo em seguida vamos fazer a oração pela família, com o nosso irmão diácono Rude. Amém? Vamos ouvir nossa irmã louvando ao Senhor. Vamos aproveitar também e levantar recursos para a obra do Senhor. Vamos orar então? Convido os irmãos para fazermos uma breve oração, enquanto a irmã Cristiane se aproxima. Senhor Deus, abençoa, pois, essa obra, Senhor, e aos irmãos que vão contribuir para ela, Senhor. Ajuda que ela prospere e que aqui muitos possam achar, Senhor, guarida, como nós um dia também adentramos esta casa e ouvimos a palavra de Deus. Mas é necessário os recursos para manter, Senhor, meu Deus, esta casa. Portanto, abençoa os irmãos, a fazenda dos irmãos, o trabalho, a saúde, que todos nós sejamos abençoados e possamos aqui, Senhor, muitos anos estar, Senhor, comungando juntos, Senhor, esta fé gloriosa que o Senhor tem colocado em nossos corações. Por isso pedimos essa bênção em nome de Jesus a esta casa, Senhor. Amém. Vamos ouvir nossa irmã Cristiane. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que de nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero lhe dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. Deus, Senhor, estende as suas mãos. Uma vez, vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que de nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero lhe dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. Deus, Senhor, estende as suas mãos.
Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, nós vamos estar orando agora. Chegou a hora do momento da oração. Há muitos pedidos aqui nas nossas mãos, já passo a ler. Irmã Helena Flores pede oração por seu filho Ricardo e toda a sua família. Bruno continua pedindo oração pelo seu casamento. Irmã Rita pede oração por seu esposo Adriano, que passará por uma cirurgia bucal. Evangelista Jean Carlos pede oração por ele e todos os obreiros que estão no campo fazendo missões, evangelismo, em meio a essa pandemia. Evangelista Joel de Oliveira, nosso irmão evangelista Joel, daqui da congregação, pede oração por ele e pela irmã Regina. Irmã Elaine Lima pede oração em seu favor, por sua mãe, seu pai, por Natália, Pedro e toda a família. Irmã Emily pede oração por seu avô Francisco, que está com Covid, e seu tio João Luiz, com suspeita de Covid, ambos internados. Irmã Vanessa Rangel pede oração em seu favor, pela sua mãe, Márcia, e por toda a família. Irmã Vanusa Moreira pede oração por si, por sua família. Irmã Heloísa pede oração por sua família. Irmã Yara, que esteve aqui no início do culto, conversando conosco, pediu oração pelos seus 2 filhos, Demétrios e Luiz Carlos. E Luciana pede oração pela irmã Odete e toda a família. Amém? Além desses pedidos, todos os pedidos que os irmãos nos encontrando na rua têm nos apresentado, ou pede via celular, vamos nos lembrar dos irmãos. Ainda que a gente não cite todos os nomes, mas o Senhor conhece a necessidade de cada um. Vamos continuar orando pela nossa cidade, vamos continuar orando pelo nosso Brasil, vamos pedir ao Senhor que Ele nos visite, que Ele esteja conosco nesses momentos difíceis, amém? Vamos nos colocar em pé? Senhor, meu Deus, meu Pai querido, Pai amado, no nome santo de Jesus, Senhor, nós estamos aqui reunidos, meu Deus, nesta casa de oração. Queremos nesse momento de oração agora apresentar todos esses nomes, todos esses pedidos, Senhor, nas Tuas mãos, como temos sempre feito, Senhor. Temos orado ao Senhor, temos buscado, temos insistido com o Senhor. E nós não vamos desistir, nós vamos buscar, porque a Tua palavra fala que quem se esforça, quem persevera, ele alcança, Senhor. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. E nós sabemos que nós temos um Deus no céu que é bom, que é benevolente para com aqueles que o amam, Senhor. E nós estamos aqui porque o amamos, porque nós queremos o Senhor, queremos conhecê-lo, queremos ser tocados pelo Senhor, de todas as maneiras, meu Deus, no nosso íntimo, na nossa alma, no nosso coração, no nosso intelecto e também no nosso corpo, Senhor, muitas vezes cansado, nosso corpo enfermo, meu Deus, também nas nossas situações cotidianas. Nós sabemos que o Senhor não despreza nada na nossa vida, nem as coisas pequenas, os mínimos detalhes. Talvez uma escolha que temos que fazer, talvez um momento de dificuldade que estamos passando, uma dor, Senhor, uma tristeza, algo que somente cada um de nós conhece, mas o Senhor também conhece, porque o Senhor prova os rins, os corações e retribui cada um segundo a sua obra, meu Deus. Portanto, meu Pai, olha para nós mais uma vez, no nome de Jesus, e toca, Senhor, toca no nosso interior, cada irmão que aqui está, cada irmão que está no seu lar, o ouvinte da palavra que está acompanhando pela internet, toca, Senhor, no seu coração, no seu íntimo, também no seu corpo, Senhor, muitas vezes enfermo. Vai curando as enfermidades, vai operando, vai abrindo as portas, vai salvando almas, vai desamarrando os nós, desatando, quebrando os grilhões, Senhor, espirituais que muitas vezes nos oprimem. No nome santo de Jesus, faz a Tua obra, Senhor, no nosso meio. Opera, visita na vida daqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão internados, aqueles que estão padecendo diversas moléstias e enfermidades. Pelo Teu Espírito Santo, Senhor, muitas vezes nós somos impedidos de entrar nos hospitais por causa da situação em que vivemos, mas o Senhor, ninguém pode impedir. O Senhor pode entrar em qualquer lugar, o Teu Espírito Santo, aonde esta pessoa está ouvindo a minha voz agora, Senhor, toca na enfermidade, cura no nome de Jesus, para a glória do Teu nome, para que mais uma vez o Teu nome seja glorificado, Senhor, para que possamos, Senhor, entrar na Tua presença
saltando como aquele paralítico, entrou na porta formosa. Meu Deus, ele experimentou a misericórdia e a bondade do Senhor. Nós queremos experimentar também, Senhor. Visita os nossos irmãos. O Senhor já tem operado, já temos ouvido tantos testemunhos, e nós sabemos que o Senhor continuará realizando a tua obra, e o teu nome será glorificado. Senhor, nesse momento de dificuldade, nós cremos que o Senhor pode renovar os corações, o Senhor pode batizar com o Espírito Santo, o Senhor pode distribuir dons, nos levantar de uma forma poderosa nesses dias difíceis, nesses últimos dias, nessa última hora da igreja na face da terra. Meu Deus, fortalece mesmo o teu povo. Meus irmãos que estão em casa, Senhor, estão impedidos de vir, Senhor, por causa dessa pandemia, por causa dos muitos decretos, mas no nome santo de Jesus, visita o meu irmão aí no seu lar, esta família, visita, Senhor, este casamento que está se acabando, no nome de Jesus. Meu Deus, visita, Senhor, os filhos que não são crentes, visita, Senhor, a esposa que não é crente, o esposo que não é crente, o pai, a mãe. Salva, meu Deus, só o Senhor pode realizar. Nós sabemos que nós somos ferramentas, nós somos instrumentos, mas, Senhor, se o Senhor não pegar esse instrumento nas mãos e não utilizá-lo, Senhor, somos só alguma coisa que está jogada. Não, mas nós somos ferramentas, queremos nos apresentar nas tuas mãos, para que o Senhor venha nos usar, meu Deus, para a glória do teu nome. Abençoa esta igreja, abençoa todas as igrejas nessa cidade, no estado de São Paulo, no Brasil, que, Senhor, esses momentos de tribulação sejam, meu Deus, um motivo para buscarmos mais ao Senhor, Senhor, estreitarmos esse relacionamento íntimo com o Senhor. Que aqui nesta congregação, meu Deus, nesta humilde congregação, nesta pequena congregação, não falte a palavra, não falte o pão espiritual que alimenta verdadeiramente o nosso coração, a água espiritual que sacia verdadeiramente a nossa sede. Nós estamos aqui nesta noite e mais uma vez estamos sedentos, não de comida dessa terra, não de coisas humanas, não de filosofias humanas, não de nada material, mas a nossa sede, a nossa fome é de Deus, é do Senhor, é de ouvir a tua palavra, essa palavra gloriosa que nos produz vida, Senhor, e vida com abundância. O diabo, o pecado, o mundo estão aí, Senhor, enganando, e as pessoas estão morrendo, estão padecendo, mas nós estamos aqui, onde a tua palavra diz que o Senhor ordena a vida, a vitória, a bênção, meu Deus, para sempre. Senhor, e até os passarinhos encontram morada, Senhor. Nos teus altares, nos teus átrios, meu Deus, nós encontramos morada também, Senhor, na tua presença. Sabemos agora, nesse momento, que podemos nos apresentar diante de ti com o coração humilde, mas ao mesmo tempo com uma santa ousadia, porque Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário este acesso. Não há mais véu, não há mais porta, não há mais anjos, querubins com espada de fogo impedindo de chegarmos diante do Senhor. Mas Jesus, o verdadeiro mediador entre o Senhor e os homens, ele se colocou no meio e abriu o caminho para nós através da sua morte na cruz, da sua ressurreição, e nós podemos entrar, Senhor, diante do Santo dos Santos e clamar ao Senhor. E nós estamos aqui clamando, Senhor, visita-nos. Nós agora vamos entrar no momento da palavra, enquanto meu irmão Alain estará ministrando a palavra aqui, Senhor. Meu Deus, vai tocando, continua operando, continua, Senhor, revelando aos corações o teu amor, revelando aos corações o teu evangelho. Senhor, tirando todas as trevas que há na mente, no coração, toda a dureza do coração, vai operando no nome de Jesus, vai curando, vai batizando com o Espírito Santo, vai fazendo milagres, vai levantando aquele que está caído, aquele que está triste, deprimido, sem esperança. Faça nascer, meu Deus, através da tua palavra, a esperança nesse coração novamente. Eu te peço, Senhor, meu Deus e meu Pai, que nossos corações continuem abertos. Senhor, eu coloco meu irmão Alain nas tuas mãos agora. Eu sei que ele já está com a palavra, o Senhor já deu a ele a palavra, mas concede a ele graça, liberdade, meu Deus, poder, ousadia para transmitir a tua palavra como convém. Assim oramos, assim entregamos tudo nas tuas mãos, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Convido o nosso irmão presbítero Alain Roberto, que estará ministrando a palavra do Senhor. Vamos ficar atentos, nós que estamos aqui, você que está aí na sua casa, não se distraia, fique atento, Deus pode visitar você, Deus pode tocar a sua vida, amém?
Meus irmãos, paz do Senhor. Os irmãos podem assentar-se, por favor. Graças a Deus. Que bom nós podermos estar aqui com os irmãos mais uma vez. Ainda que sendo submetidos a algumas restrições, tendo que estar obedecendo, não é? Algumas restrições e por razões óbvias que nós entendemos. Só tem uma coisa que não há o que possa restringir, né, irmãos? O estado da nossa alma. A oportunidade que temos de liberdade de estar com Deus, seja na igreja, em casa, no trabalho, onde nós estamos. Este privilégio e oportunidade que temos. Isso é muito bom para nós. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Que Jesus abriu essa oportunidade tão maravilhosa para nós, né? Nem em Jerusalém, nem em Samaria, nem em monte nenhum, nem num lugar específico, né? Mas aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, com toda certeza, isto é o fundamental. Mesmo nós sabendo que alguns irmãos sentem muita felicidade, muita satisfação de estar na igreja. Eu mesmo conheço boa parte dos irmãos, né? Até por razão de que o Senhor abre para mim uma porta para que esteja aqui outras e outras vezes mais, conforme já estive. E conheço bastante uma irmãzinha que é do círculo de oração, uma bem senhora, mora na rua da avó Amélia. Uma vez que vi ela, uns meses atrás, quando ainda estava bem recente a determinação, ela me encontrou e me cumprimentou com a paz do Senhor e logo em seguida começou a chorar. Chorava muito e o seu pedido era que orasse por ela, para que Jesus trouxesse conforto, porque ela não aguentava mais ficar sem vir na igreja. É justo o sentimento, né, irmãos? É muito justo, mas nós precisamos ter principalmente o que a palavra de Deus fala conosco, inclusive na palavra de hoje mesmo, que está em Romanos capítulo 12, meus irmãos. Já não é por pouco tempo que essa palavra tem estado comigo no coração, eu pensando bastante sobre ela. Deus me concedeu já numa certa ocasião a oportunidade de estar considerando alguma coisa com alguns irmãos a respeito desta palavra. E eu vou estar lendo com os irmãos hoje novamente. Romanos capítulo 12. Muito conhecida dos irmãos, o verso de número 12. Que nós, às vezes, até nas oportunidades que temos, pronunciamos, né? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. É esta palavra.
é bem sugestivo para o momento, né? Na verdade, em toda circunstância da vida, é extremamente sugestiva. Alegrai-vos na esperança, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Eu, com os meus pensamentos, né, com Deus e na palavra também, nós vemos aqui a alegria como resultado da esperança. E por sinal, então, não é uma alegria simples, porque é de uma esperança que está muito além de qualquer coisa que se relacione a uma esperança comum, a qual ela é uma verdade entre nós, e nós devemos respeitar, entender. Mas, irmãos, vejam bem que é uma alegria que é resultante, ou ela existe, ou acaba vindo, manifestando-se como consequência de uma esperança. Alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação. Aí já é um pedido de postura, não é? Eu tenho o costume até de usar a expressão autocontrole emocional sobre nós mesmos no momento de tribulação. E a última expressão, perseverar em oração. Eu vejo uma beleza muito grande a maneira como Deus usou a vida de Paulo para escrever esta expressão. Na oportunidade de um argumento, irmãos, eu ainda dizia assim, é um sentido que eu me preocupo, até por um respeito à palavra de Deus, às Sagradas Escrituras, que esse tempo aqui era um tempo em que os nossos irmãos do passado estavam vivendo dias difíceis, não é? Dias de muita perseguição. Os irmãos que, na sua curiosidade, procuram investigar ou saber alguma coisa a respeito da história da igreja, e que na grande verdade é muito bom procurar saber, pelo menos de vez em quando, né, de tempo em tempo, a gente passa a entender por que certas expressões bíblicas elas estão aqui registradas. A determinação da parte de Deus, e usando a vida de Paulo, era dirigir uma palavra para a igreja de ânimo, uma palavra de motivação espiritual em meio a um momento difícil. Era um momento de luta, né? E por que não dizer, realmente era muita tristeza, no sentido de muita perseguição, muito maltrato, muita calúnia, espólio dos bens e até mesmo aquele ápice, né? Aquela atitude máxima que surgia, que sucedia, que sobre a vida de muitos deles acabou cumprindo-se a palavra que está escrita aos Hebreus. Ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. E muitos deles derramaram seu sangue nas arenas. E não só nas arenas, em outros lugares mais, a perseguição era cruel contra os nossos irmãos. Muita perseguição. Às vezes nós devemos tomar cuidado, para não faltar respeito, quando nós, na oportunidade que temos de pregar a verdade de Deus, para não faltar respeito com a ocasião que vivemos e a nossa geração, né? Como que dizendo assim, eles eram muito mais crentes que nós, porque viveram uma
situação, um sofrimento muito mais atroz, muito mais terrível, não vejo que as coisas devam ser ditas bem assim. Porque para cada tempo, para cada geração, coisas e coisas aconteceram, não é? E a igreja, em todas as gerações, enfrentou lutas, guerras, uma guerra no mundo espiritual, primariamente, que nunca teve fim, e está até os dias de hoje. Mas estes nossos irmãos sofreram muito. E, por razão disso, os irmãos observem bem. Uma palavra assim para eles, e digamos hoje para nós também, uma bênção, né, irmãos? Dizendo a eles, alegrai-vos na esperança. Porque muito sofrimento, muitas vezes, desencadeia uma desesperança. É quase como que um sofrer além do limite, quando na verdade não é além do limite. É o lado emocional que às vezes leva para este tipo de conceito, mas Deus está no controle de tudo. Mas é uma palavra que para eles, com toda certeza, e para nós nos dias de hoje, é uma bênção. Alegrai-vos na esperança. Em que esperança? A esperança mais poderosa de todas. A esperança que deve ser pregada, nunca deve ser omitida, deve ser pronunciada sempre, constantemente, sempre, sem cessar. A maior de todas as esperanças. É a esperança que nós, crentes, salvos, temos. A esperança que um dia Jesus voltará. E mesmo que ainda Ele não volte na nossa geração para buscar a sua igreja, permanece a poderosa esperança nos nossos corações. É que nós seremos guardados pelo Senhor até o fim da nossa existência. Então isso era como uma palavra de estímulo, de ânimo. Muita luta, muita guerra, muito sofrimento, muita perseguição. Mas Paulo diz a eles, sintam alegria. Sintam alegria. Na esperança que já existe em vocês por uma promessa feita. A esperança de vida eterna. E, para os irmãos verem, é tão interessante, irmãos, que eu fiquei bastante assim cativado na Bíblia por causa da expressão alegria, ou alegrai-vos, né? E eu me lembrei de um acontecimento bíblico, de um fato registrado na palavra, que os irmãos conhecem bem. Os discípulos, eu até na oportunidade mencionava isto, os discípulos estando no Getsêmani, um momento de pressão, né? Um momento de grande pressão, aquelas turbas indo em direção a Jesus para prendê-lo, está escrito que eles, com muito medo de serem pegos e mortos, eles fugiram. Para escapar do perigo, eles fugiram. Mas logo em seguida está escrito que eles se sentiram terrivelmente tristes por terem feito isso. Os irmãos observem bem. Eles fugiram para escapar do perigo. Mas logo em seguida, o que veio como consequência da atitude de fugir? Veio tristeza. Mas está escrito na palavra que tempos depois, eles estavam em um lugar chamado Sinédrio, é o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Ali eles são ameaçados de morte para negar o nome de Jesus. Não fazem isto. São levados, açoitados, maltratados, machucados. E agora está escrito diferente. Agora está escrito que eles saem do Sinédrio alegres, felizes,
sentindo alegria por terem sido dignos de padecer pelo nome de Jesus. Então isso mexeu comigo um pouco, no seguinte sentido. Antes tiveram medo e o medo os levou a fugir. Só que como consequência veio tristeza. E na ocasião em que eles se entregaram aos malfeitores e não recuaram, sofreram por amor a Jesus, logo em seguida sentiram alegria. Os irmãos conseguem perceber o contraste? Por isso que tem essa expressão bíblica aqui, alegrai-vos na esperança. Porque sempre haverá momento que será momento de pressão. E isso, de uma maneira geral, cada crente, cada irmão, cada irmã, na sua individualidade, sabe o que vive, sabe o que passa, sabe o que enfrenta. Mas há uma realidade bíblica para nós que não podemos recuar. Porque se nós recuarmos, se o medo predominar, logo depois, mesmo sem saber disso antecipadamente, vai predominar um sentimento de tristeza, de abatimento, digamos assim, de certa forma até de arrependimento pelo ato cometido. Mas se nós formos resistentes, resignados, enfrentar a luta cara a cara, enfrentar o problema, a tribulação, qualquer origem que seja, a princípio poderá surgir até mesmo uma certa tristeza. Mas isso vai resultar no que depois? Depois de vencido, resultará em alegria, em felicidade. Por isso que Jesus, em João, o Evangelho, no capítulo 20, ele disse de uma maneira tão linda, né? Ele usou uma situação alegórica para representar essa realidade espiritual. Ele diz que a mulher, quando está para dar à luz, ela não sente alegria, ela sente tristeza, porque lhe é chegada a hora. Provavelmente, ainda que Jesus faz uso de uma maneira alegórica de uma condição natural na vida humana, a tristeza vem como consequência da dor. Porém, suportando a dor, mesmo estando triste no devido momento, passa o tempo, uma hora a dor e a tristeza vai ter que ir embora. E sendo vencido, o que vai acontecer? Vai vir alegria. Por isso que é alegrai-vos na esperança. Porque é uma esperança inabalável, porque foi prometida dos lábios daquele que Paulo escreveu para Tito, é o que não pode mentir, Jesus Cristo, nosso Salvador. Então é uma promessa tão poderosa, inabalável, prometida aos salvos, que se nela os salvos se apoiarem, mesmo que num momento difícil, não é? Até eu quero, assim, ter liberdade de falar com os irmãos, porque o momento é bem sugestivo, né? E isso eu acredito que os irmãos já têm ouvido até de sobra, não precisamos nos deter demais, mas estamos vivendo um momento de pânico, de assusto, de assombro, não estamos? Estamos. E isso acarreta medo. Acarreta medo. E com certeza já fez muita gente recuar. Muitos. Até crentes. É difícil, irmãos. E recuar em sentidos que às vezes as pessoas nem percebem. Mas, irmãos, notem bem que existe um contraste. E o que me chamou a atenção? A alegria, ela é uma realidade. Ela é. Mas, no que diz respeito à condição de vida com Deus, ela vem depois do sofrimento. E como que a gente vai fazer? Não tem como mudar isso. Não tem como. É palavra de Deus. Porque primeiro haveremos de enfrentar tentações, dificuldades, problemas, lutas, enfermidades, não é? Às vezes desprezo, maltrato, indiferença, tanta coisa a gente tem que enfrentar. Não que eu estou dizendo de uma maneira generalizada que um enfrenta tudo isso e o outro enfrenta. Não, cada um na sua particularidade com Deus.
Mas, no entanto, as pressões da vida, de forma emocional, às vezes tendem a fazer recuar. Mas o que a Bíblia diz para nós? Aconselha-nos, não recue. Porque agora pode estar, sim, momento difícil, de tristeza, em algumas famílias, em alguns lares, até de luto. Mas depois redundará em alegria, porque é promessa na palavra. Vamos notarem bem, o mundo carnal, sem Deus, sem compreensão dos princípios ativos da palavra de Deus, busca diferente. Eles não são resignados. Se enfrentam uma situação de dor, procuram logo de imediato os mais variados atalhos possíveis para se verem livres daquilo. Mas a orientação bíblica para os salvos é: permaneça resignado no caminho pelo qual Deus te chamou. Porque neste mesmo caminho, a alegria está preparada, bem ali na frente. A alegria está preparada. Está preparada, bem ali na frente. Por isso que alegrai-vos na esperança. Irmãos, entenderam bem? E esse alegrai-vos na esperança é mais ou menos assim, é para não deixar, às vezes, a tristeza, que é consequente do momento atual, predominar. Seria mais ou menos assim: tá sim, mas espera aí um pouquinho. Tem uma promessa de Deus para a minha alma, para a minha vida. Então agora, no momento presente, eu preciso me alegrar. Senhor, enche o meu coração de alegria, porque eu sei que não está fácil, mas eu sei que eu espero um futuro melhor, um futuro abençoado, um futuro glorioso para a minha vida, para a minha alma. Irmãos, entendem bem? Por isso que esse acontecimento bíblico, ele me chamou muita atenção, ele mexeu comigo, porque me levou a pensar neste verso bíblico. Eles, a princípio, estão lá, sentiram medo até da própria morte, porque isso era o que os esperava na ocasião do Getsêmani. Fugiram. Então, os irmãos, notem bem que não há ensino na palavra de Deus para a gente procurar um meio de escapar do perigo. O ensino na palavra é você enfrentar o perigo com os braços abertos e com o peito levantado. É enfrentar o perigo. Enfrentar confiando no nome do Senhor Jesus. Porque com Jesus, ninguém vai sair perdedor. Vai sair vitorioso, mas é do outro lado. Nosso irmão não escreveu. O choro pode durar. Mas o que acontece depois? Então ela nunca é antes. Ela nunca é antes. Quão bom é que os salvos, os benditos do Senhor, tenham esta reflexão dentro de suas almas. É entender que todo momento de dor, de luta, de tribulação, que eu vou falar uma coisa para os irmãos: pandemia é tribulação. Pandemia é tribulação. Isso aí é tribulação. Irmão Alain, mas é de uma maneira assim, individualista? Não, ela faz parte, porque tribulação é um pacote completo. Por favor, irmãos, não me tenham por mal. Tem muita coisa, irmão. Tem terremoto acontecendo em outras nações, tirando muitas vidas, é tribulação. Tem guerra em outras nações, é tribulação. Tem pai contra filho e filho contra pai, está por aí, ó. Você acha que não? E às vezes até aqui pertinho de nós. E sabe o que é isso? Tribulação. Porque o que é tribulação? É tudo que gera desconforto, que gera tristeza, muitas vezes gera pânico, né? Gera um desconforto mental, emocional, psicológico. Tem pessoas que psiquicamente, é sério isso, estão até vivendo neste momento perturbadas. É um negócio terrível. Eu não estou dizendo que nós aqui, irmãos, vocês, irmãs, irmãos, são super-homens, as super-mulheres da vida. Somos frágeis também, mas tem uma coisa: confiamos no Senhor nosso Deus. Porque está escrito em Provérbios 30 que o coelho, um povo não poderoso, mas contudo constrói sua casa na rocha. Olha que bênção. Ele sabe que ele é frágil, mas ele é inteligente. Ele é frágil, mas é inteligente. A sua fragilidade é reconhecida, mas a sua inteligência entra em ação. Ele vai lá e constrói a casa na rocha.
porque sabe que guardado dentro da rocha, ele está livre do vilão, está guardado. Mas é momento de tribulação. Faz parte, irmãos. Isso é uma realidade. Mas conselho para nós é: alegrai-vos na esperança. Qual esperança? Aquela esperança. A esperança na palavra de Deus, que lá em Hebreus ela é chamada de âncora da alma. É uma maneira simbólica de pronunciar a atitude da esperança na vida de um crente. Vocês sabem para que serve a âncora, né? A embarcação de toneladas de peso está no meio do oceano, bate uma tempestade, a âncora é içada lá nas profundezas do oceano, agarra em algum lugar lá e pronto. O navio fica no batel, só suportando o chacoalhar das ondas. Mas ele está ancorado. Então, a esperança ancora a nossa alma, sabe em quem? Em nosso Salvador. A esperança no coração do salvo tem a sua alma ancorada em Jesus. Em Jesus. Âncora da alma, a esperança. É por isso a palavra: alegrai-vos. Alegrai-vos na esperança. Agora eu devo me alegrar. No quê? Na esperança. Eu tenho sempre o costume de dizer, com todo respeito, cuidado, né? Que a nossa vida é repleta de esperanças comuns, os irmãos, as irmãs, questões de família, profissão, trabalho. Tanta coisa que envolve a nossa vida, e nós temos alguma esperança. Tem alguma coisa que de maneira comum os irmãos esperam hoje, esperam agora, ainda para esta vida. E é bom, é louvável, é maravilhoso, mas essa esperança que está sendo pronunciada aqui, irmãos, esta aqui em Romanos capítulo 12, ela está muito além da esperança ou a expectativa numa bênção comum para esta vida. As bênçãos para esta vida são importantíssimas e Jesus sabe muito melhor do que nós quais são as nossas dignas e gloriosas esperanças sobre família, trabalho, a nossa própria individualidade, tanta coisa. Eu ainda dizia assim com alguns irmãos num diálogo, né? Tanta coisa que eu espero, tanta coisa, meu Deus, tanta coisa que eu espero que Deus faça, tanta coisa. Mas, irmãos, não me tenham por mal. Tem muitas esperanças de origem comum da minha vida que é possível que eu vá embora deste mundo um dia e eu não as veja. Porque Deus é tão maravilhoso que Ele haverá de fazer por mim, né? Tantas coisas, mas segundo a sua soberania. Mas a esperança maior e melhor, mais abençoadora, está contida dentro desta palavra, nesta promessa. Alegrai-vos na esperança. Aquela promessa que Jesus fez. Eu irei ao Pai, mas não vos deixarei órfão. Vos enviarei o Espírito Santo Consolador. Ele me glorificará, Jesus disse. Ele me glorificará e habitará em vós. E sabe por que tudo isso? Para que a cada dia, no momento de pandemia, e seja o que for que ainda houver de vir, este mesmo Espírito encha o nosso coração de esperança, na promessa do Salvador. Porque está escrito que Ele haveria de interceder por nós com gemidos inexprimíveis, agindo dentro do nosso ser interior de uma maneira tão gloriosa, tão profunda, que não dá para definir em palavras como é que isto acontece. Como diz John Bunyan no livro O Peregrino, é mais fácil ele sentir do que pronunciar, tão profundo que é. Mas é esta esperança
de vida eterna. Amém, irmãos? E a outra, sede pacientes na tribulação. Graças a Deus. Alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação. São as considerações, os pensamentos que me vieram, sabe, Aline? Sobre a bênção da paciência. É só os irmãos, na liberdade que têm, pensarem no contrário. Só pensar no contrário. Qual é o contrário da paciência? Qual é o contrário? Impaciência. Só colocar o in na frente, né? E é totalmente o oposto, né, irmã? E na maioria das vezes, irmãos sabem, isso é até na própria experiência, né? A impaciência não traz resultado nenhum bom para nós. Eu chego até a desconfiar que psicologicamente a impaciência ela neutraliza toda a capacidade de raciocínio de alguém. Isso estou dizendo primariamente no sentido comum. Agora imagine no sentido espiritual, que é aquilo que a palavra diz. Aí eu volto no que eu falei, aqueles nossos irmãos abençoados lá atrás. Né? Os nossos irmãos da igreja primitiva precisariam ter o quê no momento da tribulação? Ter paciência. O que a paciência faz? Ela ajuda a suportar. Pode ver quando a gente se depara com uma situação muito desconfortável, terrível, ruim. A única coisa que nos ajuda a suportar, às vezes palavras de maltrato, ou coisas que são feitas contra nós, ou outras e outras dificuldades que vivemos na vida, a única coisa que nos ajuda a ter um autocontrole, uma autodisciplina naquela circunstância difícil é o quê? É a paciência. É o coração e a mente serena, calma, tranquila, não é? E é tão interessante, é uma bênção tão grande que nos ajuda a pensar mais, a raciocinar mais. Né? A paciência. A paciência. Por isso que Jesus, no Santo Evangelho mesmo, ele chegou a dizer em Lucas, se não me falha a memória, capítulo 16 ou 17, na vossa paciência possuí as vossas vidas. A expressão possuir ali significa estar de posse. Estar de posse significa ter autocontrole. A paciência faz isso. Eu acredito, embora eu não estive lá naquele dia para ver, mas a maneira como a Bíblia revela este fato a nós, que Ananias, Misael e Azarias, quando foram em direção à fornalha, foram pacientemente, sem resistir, sem escornear, sem se esbravejar no corpo para tentar escapar, resignação. A paciência faz isso. A paciência faz, muitas das vezes, nós suportarmos até momentos que a gente vive de falta de compreensão, quando alguém está censurando indevidamente, maltratando, machucando. Não troca o mal por mal. Nós podem ver que num mundo inquieto, perturbado, desesperado, não é? Sem Deus, as pessoas trocam impaciência por impaciência. Muito simplesmente, basta vocês, na própria experiência, ver como anda um trânsito, por exemplo. Como que as pessoas são? Toda aquela atitude desrespeitosa e tantas coisas que acontecem é sinônimo de impaciência. Então, os irmãos notem bem, como que é bonito, como que é muito sugestivo para os salvos, para os crentes, esta expressão. Sede pacientes na tribulação. Porque a tribulação vai gerar esta atmosfera que dá a impressão que está totalmente descontrolada. É o que vai acontecer. E é justamente isto que está acontecendo com muitas vidas. Quem vai se sair bem? Quem vai se sair melhor? Quem vai suportar melhor? Quem vai vencer melhor tudo isso? Quem? Irmãos, os que tiverem paciência. Principalmente a paciência da Bíblia. Principalmente esta.
né? Principalmente esta, na qual no Salmo 40 o salmista mencionou, né? Esperei com paciência no Senhor. É tão importante isso, porque ainda que leve um tempo, né? Ainda que vá um tempo, mas vai valer a pena, porque nos levará ao autocontrole, a um cuidado. Jesus, no livro de Apocalipse, para a igreja de Tiatira, ele disse: como guardaste a palavra da minha paciência. Jesus disse isso para uma das igrejas em Apocalipse. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, tribulação é momento de tentação. Às vezes vocês podem perguntar, mas como assim, irmão? Irmão, tudo que causa desconforto, causa dor, causa tristeza, irmãos, entendem? É um momento tentador. Porque é nestas horas que manifesta-se do profundo dos corações dos homens ou as suas mais terríveis perversões ou as suas mais maravilhosas virtudes. Isso é uma verdade. Da parte dos salvos, dos crentes, deverá manifestar-se no momento de tribulação as mais abençoadoras virtudes. E a paciência é uma delas. Temperança, mansidão, coração e mente sóbria, calma. E dos ímpios? Só perversões, blasfêmias. Tem pessoas que não sabem nem o que dizem. Na sua loucura, dizem até blasfêmias contra Deus. Não sabem o que dizem. Mas por quê? Porque a mente e o coração está perturbado como consequência da impaciência. A impaciência traz a perturbação mental. E as pessoas não sabem nem como dirigir palavras. Há 3 dias atrás eu estive dentro de uma ferragem, porque na minha atividade profissional eu preciso comprar algumas coisas nesta ferragem. Eu vi quando entrou uma pessoa e eram espantosas as palavras de blasfêmia que ele pronunciava, a indiferença, o descaso com o momento de pandemia, com a dor de muitas pessoas que estão sofrendo, com lares enlutados, não sabem? Por isso que eu estou dizendo. Os momentos de tribulação, de luta, de dificuldade, é momento de tentação. É momento tentador. Às vezes a pessoa pergunta assim, mas como assim, irmão? De que maneira? Como assim? Como isso acontece? Como reage? Porque toda ação tem uma reação. A tentação é uma ação e levará as pessoas a uma reação. E como que um mundo sem Deus vai reagir diante de tudo isso? Descontroladamente. Não aqui. Como paciência na tribulação. Irmãos, entendem bem esses conselhos de Deus para nós? Que bênção eles são? Até mesmo entre os nossos irmãos, né? Nós precisamos saber como falar do assunto. Tão sério isso, tão sério, tão sério. Irmãos, acreditem, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que me veio ao pensamento e por causa da maneira como um determinado irmão falava, eu então falei com ele. Falei para ele que ele tinha que ter mais cuidado, né? Ele atribuía a Deus e às suas ações esses momentos, mas de uma tal forma que parecia ser completamente antibíblica. Então eu disse para ele assim, o irmão precisava ter mais cuidado, porque os amigos de Jó, eles procuraram falar a respeito da pessoa de Deus durante 30 e poucos capítulos. Falaram e falaram majestosamente sobre a pessoa de Deus e em todo instante eles acusavam Jó. Isso foi uma sequência de diálogos dentro do livro de Jó. E quando o livro finaliza, Deus chamou Elifaz e repreendeu os 3. E a palavra de Deus para eles foi: vocês falaram de mim do que não entendiam. Então, mesmo quando uma pessoa fala de Deus, sobre Deus e a favor de Deus,
Se ele não tiver uma disciplina, uma graça no coração, ele pode errar, mesmo falando em defesa do Criador. Ele pode pecar. Pecar até ao ponto de Deus chamar ele e falar assim: que loucura é essa que você está falando aí do momento de pandemia? O que você está falando não está no meu coração nem na minha mente. Você está falando palavras de um ébrio, digamos assim, palavras loucas, palavras de um homem que é irracional. Então parece que o momento para os crentes, né, irmãos, para os salvos, é momento de mais oração do que de muita palavra, muita dedução. Ah, é assim por isso? Ou é assim por aquilo? Ou é por aquilo outro? Deixa isso para lá. Vamos orar melhor, né? Por isso que a última palavra de aconselhamento para nós é: perseverai em oração. Bênção maior. E, por favor, com todo respeito, irmãos, me entendam, tá? Vocês já devem ter conversado com muita gente sobre isso. Não precisa ser na cabeça, nem dar um sinal com a mão, não, se isso aconteceu ou não. Não vai me dizer que já não escutou besteira. E da boca de crente. Porque não sabe o que fala. E é perigoso. Agora, até isso envolve a questão da paciência na tribulação. Ela traz sobriedade. Ela traz um raciocínio lógico, não é? Um cuidado em falar sobre tudo isso. Irmãos, entendem? Paciência na tribulação. Paciência. Resignação. Paciência na tribulação. Eu tenho um exemplo que aconteceu comigo uma vez. É manifestação da nossa natureza. Um exemplo foi no seguinte sentido: eu fui a São Paulo. Eu fui a São Paulo para levar o meu filho para um concurso e tinha hora para chegar. E quando eu entrei pela rodovia, o fluxo estava totalmente livre. O trânsito tranquilo. A gente poderia ir numa velocidade tranquila, sem preocupação nenhuma. Mas, de repente, na mesma rodovia, apareceu um congestionamento por algum acidente que sucedeu lá adiante. Aí vai congestionando, né? E o que aconteceu? Eu tive que ficar travado no congestionamento, os minutos foram se passando, tinha tempo certo para chegar, mesmo tendo saído com um horário antecipado, aquele horário antecipado no qual eu tinha uma boa previsão de viagem expirou, e eu, irmão Alain, senti dentro de mim que estava começando a se manifestar um descontrole emocional, que tem o nome de... Qual é o nome? Impaciência. Impaciência. E aí a gente fica pensando um monte de coisa. Meu Deus. Somente quando é um momento assim. Né? Irmãos, entendem? Então, os irmãos, notem bem. O que eu quero tirar de conclusão ou de ensino para nós? A começar com a minha pessoa que vivia essa experiência. E não é uma experiência... Tantos já viveram isso, meu Deus? Tantos? O que eu quero tirar de ensino para nós? Irmãos, pode ver. Todas as vezes que a nossa zona de conforto é afetada, é justamente nessa hora que nós somos provados. Eu estou aqui pregando. E, irmãos, pregar é maravilhoso. Eu tomo liberdade para dizer isso para vocês, como meus irmãos, não sou novo aqui, tenho vindo aqui muitas vezes, eu tenho alegria, satisfação de pregar a palavra, mas vocês não fazem ideia que temor é gerado dentro de mim, na necessidade de viver. Hoje é com sinceridade de coração que eu digo, Aline, como eu peço a Deus misericórdia. E às vezes quando eu descubro algumas falhas, alguns defeitos, que eu deveria já tê-los deixado há muito tempo, e eles às vezes se manifestam em mim, me dá até tristeza. Eu falo, Senhor, não é possível, me ajuda, me socorre. Não é possível.
Agora, por quê? Porque, irmãos, fazer é muito mais abençoador do que dizer. E aí eu vi que eu já estava indo para um caminho que a Bíblia me reprova. Eu clamei a Deus: Senhor, me socorre, me dá tranquilidade nesse momento de trânsito, porque o meu carro não pode sair duas asinhas do lado dele, eu levantar voo e sair por cima de todo mundo aqui, para mim já sair lá na frente do congestionamento. Na grande verdade, irmãos, né? Quanto desespero a gente vê em disparada pelo acostamento. Teve um que entrou até na grama. Tanto desespero. Mas vejam bem, isso é um exemplo. Vocês podem ver, todas as vezes que a nossa zona de conforto, nosso momento de calmaria, de tranquilidade, começa a ser atribulado, abalado, é a hora, irmãos. É a hora que nós vamos ser submetidos a um teste. É justamente aí, que olha aqui, ó. Sede, ajudem aí, pacientes na tribulação. Tem gente que dá uma martelada no dedo, sendo um ímpio deste mundo, xinga de tudo quanto é nome, né? Como que se ele xingasse, resolveria a dor do dedão. E o crente? O crente dá glória a Deus. Acho que vocês me entenderam, né? Vocês me entenderam. Que é assim, irmãos, a vida é assim. Então é assim, ó. Hoje, eu não sei como que foi a quarta-feira de vocês. Só Deus sabe. Pode ser que hoje, na quarta-feira, aconteceu alguma coisa que a sua zona de conforto foi invadida. Foi invadida por algum momento de tribulação. E aí, como é que foi a sua reação? Se graças a Deus com nenhum de vocês aconteceu nada da zona de conforto de vocês ser invadida por algum momento abalador, amém. Mas como será amanhã, quinta-feira? Ah, Jesus. Como será a semana que vem? Como será o mês que vem, se assim Jesus permitir-nos vida? Como será? Pai Celestial, só Deus sabe. Mas e se suceder alguma coisa? Qual é o conselho para nós? Paciência. Paciência. Eu fui agora há poucos dias, irmãos, eu vou me aproximar do término, tá? Eu fui há poucos dias não, faz um pouco mais de tempo, não são dias, tem mais do que isso. No velório de um irmão, de um dos nossos irmãos. E eu notei uma situação difícil, ruim, porque quando cheguei assim, aí vi um número de pessoas que parte deles eram da parentela. E um deles eu o vi muito indisposto, muito irado, iracundo, no velório. No velório. Mas ele estava dominado pela impaciência. Pela seguinte razão, escute-me para você, comigo, refletir e entender. Ele, irado, dizia palavras que eu prefiro não repeti-las. Mas que coisa! Está vendo só como é que as coisas são? Ele podia ter escapado dessa, se o SAMU tivesse chegado logo, ligou, chamou e demorou demais, atrasou muito, foi por isso que aconteceu, e vai daqui, vai de lá, e eu estou escutando, falei, meu Deus, misericórdia, Pai. Aí eu, com todo cuidado, aproximei-me dele, eu precisei exortá-lo, falei, você está equivocado, você está jogando por terra toda a soberania de Deus, o domínio que Deus tem sobre a vida humana. Isso é normal nos seres humanos, e o que leva os seres humanos a agir assim é a impaciência. Eles começam a procurar um monte de desculpa pelo fato sucedido. E na maioria das vezes, alguns procuram desculpas de uma maneira às vezes maligna para fugirem de uma responsabilidade que às vezes até é sua e não de outrem. Entende? E ali ele reclamava, blasfemava, murmurava, e eu disse, você está equivocado.
você está enganado. Independente do tempo que levou, da distância a ser percorrida, Deus controla tudo. Mas vamos ser sinceros, mesmo como salvos, como crentes, nós enfrentamos dificuldade de receber uma palavra dessa e aceitá-la como uma verdade. Porque nós mesmos podemos passar por momentos em que, repito, a zona de conforto é invadida, uma tribulação de origem tal chega, as nossas emoções são abaladas, e a gente começa a procurar um monte de desculpa ou de culpados. E na grande verdade, tudo está nas mãos de Deus. Eu vi ontem uma cena que eu fiquei pasmo. Eu fiquei maravilhado. Eu precisei. Hoje, quando eu abri a oficina de manhã, eu não podia deixar de comentar com meu filho, que nós sempre conversamos durante a manhã na oficina. Eu fiquei maravilhado. Passou até na internet. Na Grécia, uma garotinha de quase 4 aninhos estava em cima de um brinquedo inflável numa praia. E os pais perderam a criança. A criança foi levada pela maré, pelas correntes marítimas, para dentro do oceano. Quase 4 aninhos em cima de uma boia inflável, de uma espécie de um unicórnio, um brinquedo com pescoço inflável, ela agarradinha, e as correntes marítimas levou ela para dentro do oceano. E foi embora. O oceano adentro. Uma embarcação de balsa, com algumas pessoas trabalhando, viram de longe, chegaram com a balsa próximo e salvaram a criança. Por que essa criança não morreu? Irmãos, uma criança de quase 4 anos, num momento de aflição, de desespero, o que vocês acham que aquela criancinha haveria de fazer? Pular dentro d'água, para se socorrer. E se ela pulasse, ela ia morrer afogada. E por que não morreu? Eu vou falar porque eu creio sim. Deus, o Todo-Poderoso, tinha planos ainda na vida daquela criança. E mexeu nos sentimentos dela, como que dizendo, agarra no pescoço do boneco e fica aí. Porque eu ainda vou fazer obra na sua vida. E outros? Sei que é sério falar assim. E outros? Por que é assim, assim, assim? Acabou a tarefa. Acabou a tarefa. Por que Deus deixa Tiago ir e manda Pedro continuar? Porque a tarefa de Tiago acabou. Simplesmente. A minha tarefa pode acabar hoje. E por que não? Ah, mas eu tenho grandes expectativas. Eu queria tanto ver meu filho se formar. Eu queria ver a situação de um outro filho que é bem triste se resolver. Eu queria ver uma situação tal dentro do meu lar também se resolver. Eu quero. Mas e se Deus não quiser que eu veja nada dessas coisas acontecerem e dizer para mim, acabou a tarefa, vem embora. Pronto. Irmãos, entendem? E, sério, na maioria das vezes, mesmo sendo crentes, quando a nossa zona de conforto, estou sendo repetitivo, ela é invadida por momentos aflitivos, se a gente não vigiar, não suplicar a graça e misericórdia de Deus, não é fácil. Só Deus. Eu tive um sonho, esse tempo atrás, eu vou contar para os irmãos. Eu sonhei que eu estava numa casa, naquela casa estava sendo realizada uma obra. Achei tão interessante, irmão. Eu entendi, o Senhor me deu o entendimento do sonho. Estava sendo realizada uma obra naquela casa, construção. Só que o que eu achei curioso é que lá tinha todos os profissionais de uma obra que você imaginar. Tinha encanador, eletricista, marceneiro, carpinteiro, armador, pedreiro, servente. E eu chegava nessa casa com as minhas maletinhas, que eu trabalho na casa das pessoas, para executar o meu trabalho. Aí eu entrei na casa para começar a trabalhar. E eles estavam todos ativos nas suas atividades, trabalhando, cada um na sua atividade. Aí o serviço terminou.
Quando acabou o trabalho de todos eles, aí eles foram cada um fechando a sua ferramenta. Eu vi o pedreiro, no sonho, eu vi o pedreiro lavando a colher, lavando a massa da colher. Eu vi o eletricista guardando a chave de fenda dentro de uma caixinha, no sonho. Eu ia vendo tudo aquilo acontecendo. E eu também comecei a guardar minhas ferramentas. E ainda no sonho, quando todos eles terminaram os seus trabalhos e guardaram todas as suas ferramentas, no sonho, eu comecei a observar e eu pensei comigo, bom, agora cada um vai embora para sua casa. Aí eles abriram uma outra bolsa que tinha do lado e cada um pegou um instrumento de música e começaram a tocar e cantar. Aí um disse assim, um dia a labuta vai terminar e nós vamos começar só a cantar. Aleluia, glória a Deus. Entendi tudo. E é verdade. E é isso mesmo. Porque um dia a ferramenta, aleluia, glória a Deus, a ferramenta que Deus deu na mão de cada um, agora você usa, mas vai chegar um dia, você vai deixar a ferramenta de lado, mas você vai pegar um instrumento na mão. Oh, glória! Vocês creem, irmãos? Aleluia, louvado seja Deus. Aí você não vai mais precisar ter paciência na tribulação, tá bom? Sabe por quê? Porque não vai ter mais tribulação. Não vai ter mais. Não vai mais precisar ter paciência na tribulação. Vai acabar a tribulação na igreja. Vai acabar. Glória a Deus. Eu acho bonita aquela palavra, irmão Jair, lá no livro do Apocalipse, que diz assim, Senhor, louvado seja o teu nome. No capítulo 21, eita, mas como eu amo essa expressão, no capítulo 21 de Apocalipse, o verso 25, e as suas portas não, aleluia, glória a Deus, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Eu fiquei pensando, não se fechará de dia, porque não vai ter noite. Aí eu fiquei pensando, o que normalmente a noite traz? Traz um pouco de medo, receio, preocupação. O que você faz à noite quando você sai de casa? Mete o cadeado em tudo, né? Bota a chave na porta, deixa eu ir para a igreja, mas vou deixar tudo fechado, aberto não. O que Jesus está dizendo? Lá não vai ter ladrão para espreitar a sua casa. Lá não vai ter o que mina o mal para espreitar a sua vida. Não vai ter o arqui-inimigo que Jesus mencionou para ficar espreitando a sua vida, para ficar minando a sua vida. As portas não se fecharão de dia, porque não vai haver noite. Vai ter fim. Mas, enquanto esse dia não chega, a gente tem que ser paciente na tribulação. E por último, irmãos, perseverai em oração. A gente não ensina ninguém a orar, né, irmãos? Porque, primeiro, que se a gente fosse fazer isso é antibíblico. Até ainda ontem eu conversava com um irmão lá na sede, na hora da live da escola dominical, né? Eu dizia para ele assim, Jesus foi visto pelos discípulos orando de uma maneira tão gloriosa que os discípulos foram nele e disseram, Senhor, nos ensina a orar. Sabe o que eu fico imaginando? O que é que eles ouviram de Jesus na hora da oração, que mexeu tanto com eles, que eles começaram a olhar assim, ouvir, e falei, ele tem que ensinar nós. Porque é desse jeito que ora. Orar é desse jeito, não deve ser de outro. Para o Pai ouvir, é assim. Que bênção gloriosa. Aí Jesus, bom, vou ensinar. Como que começou? Pai nosso, aleluia, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí vai. Então ninguém ensina ninguém a orar, porque a oração é um diálogo da alma com Deus.
E para cada crente, para cada salvo, o estímulo dado a nós pela palavra é perseverai. É constância, né, irmãos? Constância. Constância em oração. E tem uma coisa que eu vou ter liberdade para dizer, próximo de terminar, porque eu sei que acontece. É a experiência minha, é a experiência de vocês, é a experiência dos salvos. É a experiência dos crentes isso. Dos que têm a operação do Espírito em suas almas. É um momento tão singular, tão gostoso, que às vezes você está num lugar, né, Marcos, e você sente que você está sendo impelido. Independente do lugar, da ocasião, você até procura um jeito. Mesmo que seja num momento público ou privado, mas você vai para a oração. Eu costumo dizer, irmã Ângela, que não precisa às vezes nem ser muito tempo, não. Às vezes é poucos segundos, já pega um fogo no coração. Que coisa gloriosa, meu Pai Celestial. É estar em comunhão com Deus em oração. Oração move causas impossíveis. É que nós precisamos crer. É que nós precisamos crer. Eu ainda dizia assim, que se o mundo inteiro vier dizer para mim que uma determinada situação da minha vida não tem mais solução, eu nego. Eu vou continuar orando porque eu creio que Deus tem poder de fazer alguma coisa. Eu acredito que Deus tem poder. Eu prefiro morrer orando do que antes disso deixar de orar. Porque perseverar em oração é isso mesmo. E eu penso que o benefício maior é que quando nós estamos dirigindo-nos a Deus, antes mesmo de receber o que pedimos, que benefício está diante dele. Que benefício, que bênção. Poder falar com alguém que nos ouve e também estar ouvindo porque ele responde e fala conosco. Amém, irmãos? Então Deus abençoe vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá bem? Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. E perseverai em oração. E se quiser seguir algum exemplo, eu vou dar um conselho. Ele está aqui. Jesus. Que exemplo de homem que orava, aleluia. Tirava horas com o Pai. E não era nada exaustivo, não. Com certeza era prazeroso. Horas. Está escrito que ele passava a noite orando ao Pai. Isso já mostra para nós, não é? Motivo de sobra para ver que é um momento bom, glorioso. Que Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe nosso irmão Alain. Palavra objetiva, né? Nós ouvimos uma palavra de ensinamento, uma palavra de ânimo para nós, né? Que orar é tão bom, tão necessário, mas não é muito fácil. Porque tem alguém que não quer que a gente ore. Mas Jesus quer que a gente faça isso a todo momento, que é a comunhão com Ele, né? Vamos orar para encerrar, já não preciso falar mais nada, porque nosso irmão já falou tudo. Nossa irmã Thaís, por favor, chega aqui, vem orar a Deus agradecendo. Nossa próxima reunião agora é domingo, né? Domingo é esse grupo, o mesmo grupo. Agora não já sabe, pode vir as pessoas já com criança também, não tem problema, desde aquele número determinado, né? Mas tem um lugar já marcadinho para as mães com a criança ou para os casais. Então nós podemos já aumentar um pouquinho mais a frequência, não? Pai do Senhor, irmãos, oremos.
Senhor, estamos alegres e agradecidos a Ti por essa palavra a qual o Senhor nos enviou. O Senhor nos alimentou, nos fortaleceu por ela. Senhor, estamos muito alegres com a Tua presença que se fez presente aqui. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos leve em paz e segurança para as nossas casas e que a Tua presença continue agindo e operando em nosso coração e em nossas vidas. Amém. E o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a viva comunhão e a consolação do seu Santo Espírito seja com toda a igreja que aguarda a gloriosa vinda do Senhor. E todos juntos, numa só voz, digamos amém. Deus abençoe a todos e não saia sem cumprimentar o seu irmão com a paz do Senhor.